América, goza saralas América, 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 é bel massolino de fior, é bel massolino de fior. Aqui começa o povoado de Lajeadinho, Veranópolis, Rio Grande do Sul, Brasil. Estamos em março de 2026. Lajeadinho é um verdadeiro jardim, com uma estrada asfaltada e lindas casas modernas que convivem harmoniosamente com residências centenárias, que no seu silêncio misterioso guardam na memória a passagem dos carreteiros que transportavam tábuas da grande Lagoa Vermelha até o Passo Velho, no Rio das Antas, onde a madeira era acomodada em balsas que seguiam pelo rio até o bairro Navegantes, em Porto Alegre. Aí está uma casa de madeira que é a réplica da centenária casa de Davi Bortoli. Lajeadinho é o berço nacional do cultivo da maçã. Além da beleza natural, Lajeadinho guarda ainda alguma preciosidade do passado, do tempo dos carreteiros e balseiros, como é a casa construída pela família Colau e que hoje pertence à família Bavaresco. Ostenta uma construção peculiar, a amálgama do muro de pedras com o muro de tijolos. O cemitério guarda o corpo de vários balseiros importantes, que deles ninguém mais se lembra. A igreja dedicada a São João Batista é ainda dos tempos antigos. Seu interior é testemunha de fé autêntica e firme a partir da imigração italiana neste local. Muitos carreteiros e balseiros rezaram nesta igreja. O interior preparado para celebrar um casamento. Lindíssimo altar esculpido em cedro com a imagem central de São João Batista. E esta é a casa do Atílio Bavaresco. Várias casas atestam o modo de construir e de viver no tempo dos carreteiros e balseiros. Casa da família Barão e casa da família Anzanello. Estamos em Lajeadinho, Veranópolis. Eu me chamo José David Anzanello, nasci em 2 de novembro de 1956. Hoje é 27 de fevereiro de 2026. Estamos na frente da casa de Giuseppe Anzanello, que era pai do meu pai, que se chamava José Anselmo Anzanello. Ele foi balseiro por muito tempo. Saía daqui, ia até o Rio das Antas, a pé, para montar as balsas. E junto dele ia Ariela Anzanello, que era irmã dele, que fazia comida enquanto eles preparavam todas as balsas. E quantos quilômetros tem daqui até o rio? Daqui até o rio tem 3 quilômetros. Ele ia a pé ou ia a cavalo? Ia a pé. Aqui começa propriamente a descida do morro para o Rio das Antas. Que leva até o Passo Velho. É o ano de 2026. A estrada está bem cuidada, mas no tempo dos balseiros era uma estrada estreita, cheia de pedras e buracos, construída à base de pá e picão. Lá embaixo está a Capela Nossa Senhora dos Navegantes, antigo Passo Velho ou Passo do Governo. Chegamos na casa da família Marim, um dos importantes balseiros da região, onde se criou o Hilário Marim, o que nos deu um dos melhores depoimentos a respeito dos balseiros. Outro testemunho do trabalho dos transportadores de tábuas em carretas é o capitel Santo Antônio, construído perto da casa dos Marim. Fica mais ou menos na metade do morro do Rio das Antas. Aqui, os carreteiros paravam para rezar e pedir a Santo Antônio que lhes desse a graça de fazer uma boa viagem. Vocês estão vendo o capitel com sua forma e pintura original. Estamos em março de 2026. Aqui está o Capitel Santo Antônio. Está mais ou menos na metade do morro. Aqui era parada obrigatória dos carreteiros. Eles rezavam Santo Antônio para protegê-los para descerem o morro.
E ao mesmo tempo davam água para as mulas e eles bebiam também. O morro daqui para baixo, ele se torna mais violento. Então as rodas deviam ser travadas com varapaus para que a carroça descesse em arrasto, não com as rodas. Ao mesmo tempo, os carreteiros pegavam um balde, tiravam água desta fonte e com ele davam de beber às mulas. Atualmente, da fonte, a água é conduzida num depósito de cimento para abastecer a família Marim em caso de necessidade. Aí está a fonte em 2026. Eu sou Reinaldo Vicente Marim, nascido dia 5 de maio do dia 11 de 56. Esse é o machadinho que eles usavam nas balsas. Só pode tirar se quiser. A ferramenta que eles usavam era essa aqui, para cortar. É. E a espia é aquela que está lá atrás. A espia é aquela que eles amarravam a balsa. Essa aqui é a corrente que eles usavam nas balsas, para pendurar as panelas para fazer comida. Ali a ferramenta que eles levavam das balsas, eles levavam para cima nas costas, carregavam nas malas de pano até Mussum, que eles vinham de barco. Depois aí eles vinham cruzando os morros, para os atalhos mais curtos. E a corrente é aquela que eles usavam para fazer a comida, pendurar as panelas. O machadinho era a ferramenta deles, que eles ocupavam ali. E como era o nome de onde eles faziam polenta? A lareira que eles faziam. Essa aqui é a faca que eles usavam nas balsas. Para cortar a ferramenta era essa. E aqui tem a data que é do ano 1915. Pode tirar toda a fora. Tá gasta de quanto Tá que eles gasta usavam, de tanto né? que usaram. Lá embaixo está a capela Nossa Senhora dos Navegantes, que sinaliza exatamente o lugar onde eram montadas as balsas. A casa de segundo cabedão ainda permanece de pé, atestando o estilo de construção da época dos balseiros. Este capitel de Nossa Senhora dos Navegantes e de São Miguel foi construído pelos balseiros para pedir proteção durante suas perigosas viagens de balsa até Porto Alegre. São Miguel é protetor contra os raios, tempestades e mau tempo. Um gaiato roubou a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes e por vários anos ficou somente São Miguel. Um devoto de Nossa Senhora dos Navegantes, de sobrenome Bernardi, comprou outra imagem da santa e a colocou no lugar daquela que foi roubada. Agora o capitel está novamente na sua integridade. Com o glorioso São Miguel. No entanto, o maior documento que ainda resta da atuação dos balseiros nesse lugar é a importante Capela Nossa Senhora dos Navegantes. Assim é o seu interior. Com seu magnífico altar feito de cedro, sustentando a imagem do Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora dos Navegantes e Santa Ana. A cantoria ainda preserva suas características originais. Nicho lateral esquerdo. A igreja ainda preserva todos os quadros da Via Sacra com uma armação feita de folha de Flandres, na frente, própria para sustentar a vela acesa, enquanto os fiéis meditavam aquele quadro da Via Sacra à noite, no tempo em que ainda não se dispunha de energia elétrica. Maria Bambina, Nossa Senhora Menina, colocada debaixo do altar. E a gloriosa imagem de Nossa Senhora dos Navegantes. Reinaldo Vicente Marim. E o senhor nasceu quando? É dia 5 de 11 de 56. Como é que é o nome do lugar aqui? Nossa Senhora dos Navegantes, Passo Velho. Isto. Então o senhor me explique quem é que construiu, como é que foi que surgiu essa capela de madeira tão bonita? Aqui foi a época que eles puxavam a madeira, os carreteiros e os balseiros. Eles tiravam fora uma tábua cada um que puxava e eles construíram a igreja. E depois daqui iam para onde daí? Saía a madeira daqui e eles iam a Porto Alegre, Com com as balsas. E as balsas eram feitas de que maneira? De madeira, eles montavam toda aqui.
Eram tábuas, né? Tábua E e a- amarrava com cipó. Com cipó. É. E quanto demorava daqui até Porto Alegre? Ah, não sei, demorava uns 5, 8 dias, 15 dias, eu acho, conforme. Conforme o rio, se O estava rio, alto, baixo, se ajudava, é. e o vento também lá em Porto Sim. Alegre, né? Evaristo Antônio Marim. Marim, é. Como é que fazia com os cipós, então? É colhido no mato e depois fazia uns rolos e sapecava no fogo Aí eles ficavam firmes. para ficar macio, bom para usar. E do cipó, esses dias eu achei ainda um cipó daqueles, não daquela época, mas um cipó daqueles que eles amarravam as balsas. E eram fortes, então? Forte. E como é que faziam para prepará-los? Eles iam no mato, recolhiam o cipó, eles faziam um rolo e sapecavam no fogo. Ah, para ficar mais forte. Ficar mais macio para eles dobrar. Ah, certo. Tá, quando nós vinha na aula aqui embaixo, ó, nós tinha um paiolzinho ali, nós ia lá dentro e tinha os montes de cipó que eles usavam para as balsas. Tinha quem achava o cipó, aprontava eles para os balseiros, depois vendia para os balseiros. E aí aquele que o senhor viu foi uma sobra que eles Sim, deixaram uma lá. sobra que ficou ali. De hoje, dia 5 De de dezembro. dezembro de 2025. 25. É. Qual é o comprimento dessa tábua aqui, primeiro da capela, que é a primeira que tem Isso aí ali? dá 7 metros, E as outras? 5,5. Era o comprimento Era, comum que os carreteiros traziam. trazia era o comprimento da madeira que eles traziam, de 5,5 e 7 metros. Tá, e qual é a grossura? Essa aí era de 4 centímetros. Mas ó, essas tábuas eram pesadas, né? Era pesada assim? Duas Não. pessoas tinham que carregar, descarregar na carroça. Porque uma sozinha era pesada. Tá, e quando chovia, como é que eles desciam lá de cima do morro? Eles vinham descendo, aí era mais difícil para eles descer. Eles não tinham que De- frear as rodas? Tinha de fechar as rodas, tinha a frente e atrás que eles fechavam. Tá, e não Eles tinha... botavam um pau atravessado nas rodas, para elas não para resvalarem, né? não andar mais. É. E com quantas mulas desciam? Descia com 8, 9 mulas, por aí era. Era bastante, né? Era bastante, que descia umas que nem sozinha. Uhum. E tinha aqui um lugar para eles pararem? Aqui no rio ou não? Aqui eu não sei, mas tinha em Lajadinho que eles paravam, que tinha lugar que eles davam comida para as mulas. Para as mulas? E na serra aqui tinha lugar onde eles paravam da água. Ah, certo. Foto da canoa transportando os Freis Capuchinhos. Vejam como era a travessia do Rio das Antas, no Passo Velho, em meados de 1910. Os Freis Capuchinhos, Frei Raimundo, Frei Francisco Maria e Frei Exupério de la Compota, atravessam o rio de canoa. Observam que ela é feita com um tronco cavado a enxó. Aí está uma das primeiras balsas usada para atravessar o Rio das Antas no Passo Velho. São duas canoas cavadas em tronco e presas entre si por um piso de madeira. Frei Luís de Lavernaz, com alguns agricultores da Fredo Chave, hoje Veranópolis, por volta de 1910. Você atravessaria o Rio das Antas nessa balsa? Quem diria que em 2025 a paisagem estivesse assim? Eu sou José David Anzanello. Eu estou mostrando o primeiro caminho que foi feito com pedras, unindo as duas margens do rio. Foi feito um calçamento de pedras para o pessoal, os primeiros imigrantes passaram por aqui. Eles construíram esse caminho também, porque foram eles que foram os primeiros a virem para cá. Aqui a gente percebe bem a linha. Aqui nós vemos o lugar exato onde era o paradeiro das balsas que atravessavam o Rio das Antas. Essa estrada coberta com pedras foi construída para que as carroças e mais tarde os carros e caminhões encontrassem um lastro firme para se agarrar, subir a rampa e alcançar a estrada logo após descer da balsa. Essa estrutura estava escondida debaixo da areia e foi coberta pelas águas ao construírem a barragem. Com a grande enchente de 2024, a barragem baixou o nível das águas e apareceu este calçamento de pedras brutas, mas bem colocadas,
e cercadas por cordões de pedra bem alinhados. Para cá era transportado todas as varas de porcos que vinham de vacaria, que iam até Montenegro. As tropas de bois e manadas de porcos iam até Montenegro para o imponente frigorífico Renner, ou para o frigorífico Oderich de São Sebastião do Caí. Esta informação nos foi passada pela senhora Nair Brown, de Bom Princípio. Quem não lembra das latas de banha Renner? Exclamou ela. O rio Caí facilitava o transporte dos produtos até Porto Alegre, para o porto de Rio Grande e de lá para São Paulo ou para a Europa. E na mesma época também, todo o gado era transportado por aqui. O barqueiro passava com as pessoas da barca e o gado e os porcos cruzavam o rio nadando. Os porcos vinham de Veranópolis, para aquelas bandas? De vacaria. De vacaria. De vacaria. E o gado também, né? E o gado também. Os porcos eram engordados com os pinhões freio, Sim. que era comida que tinha em abundância naquela época. E traziam aqui a pé. A pé, vinha uma pessoa na frente com cavalo, ia soltando milho pelo caminho e os porcos vinham atrás comendo e acompanhando o cavaleiro que transportava, que vinha conduzindo essas varas de porcos. Aqui também era o lugar onde montavam as balsas que iam até Porto Alegre, né? Sim, aqui também montavam as balsas. Toda a madeira vinha da Nova Prata e de Veranópolis, descia com carroças e era depositada na margem desse rio. Ela ia até lá em cima, onde é que tem aquela barreira, costeava toda essa parte do rio, descia mais uns 100 metros aqui para baixo. Até agora nós vimos como os imigrantes italianos arrastavam as toras para fora do mato, como eram cortadas, transformadas em tábuas nas serrarias, como eram transportadas, e agora vamos ver então como eram levadas as tábuas do Passo Velho, Lajadinho, Veranópolis, pelo Rio das Antas até Porto Alegre. Mas a nossa metodologia vai ser diferente. Nós vamos tomar como base um depoimento do Hilário Marim, que está aqui no livro Polenta e Liberdade. É o depoimento mais completo que existe a respeito das balsas que funcionavam no Rio das Antas. Quando os imigrantes italianos chegaram aqui no Rio Grande do Sul e foram instalados na mata, no início eles tiveram muita dificuldade de progredir. Por quê? Milho todo mundo produzia, trigo todo mundo produzia, e vender para quem? Então os tropeiros começaram a vender alguma coisa para Porto Alegre e outras cidadezinhas pequenas que estavam surgindo. Mas era um progresso muito lerdo, muito curto, muito incipiente. Quando começaram a cortar o pinheiro e cerar as tábuas e vender as tábuas para o exterior, utilizando o Rio das Antas por meio de balsas, então a madeira começou a pegar preço. Aí os colonos vendiam o pinheiro e com o dinheiro reconstruíam as casas, compravam carroças, arados, ferramentas e começou o progresso propriamente dito. Aí então as carroças que eram pequenas passaram a serem maiores, de 5 mulas para 9 mulas, começaram a largar as estradas e o progresso com a venda da madeira das tábuas veio a galope. No entanto, a madeira no início ia de Nova Prata, Lagoa Vermelha, até o Passo Velho da Jardim Veranópolis. Mas de lá para Porto Alegre, quem tinha que levar eram os balseiros. E era uma tarefa muito complicada e muito difícil, como vocês vão ouvir depois. E essa gente valente que transportava as tábuas de Veranópolis a Porto Alegre era o pilar do progresso da região, correndo risco de vida, e tudo isto para que toda essa região progredisse. Então a eles nossa homenagem e nosso agradecimento. Nono Hilário Marim era um exímio carpinteiro. Trabalhava com esmero durante o dia e à noite.
Reuniu-se com a família ao redor da lareira para contar histórias. Manny perguntou-lhe: O senhor foi balseiro no Rio das Antas? Mamma mia, por muitos anos, desde rapazote, enfim. De onde partiam? Amarravam com o quê? Quantas tábuas levavam por vez? Bem, havia o estaleiro, que é o lugar onde se armam as balsas. Ficava lá na passagem do Rio das Antas, lá no Paço do Governo, onde funciona a barca. Havia vários balseiros que trabalhavam para diversos donos. Cada um tinha seu lugar à beira do rio. Faziam os molhos em cima dos estaleiros, depois largavam no rio. Dentro da água, juntavam vários molhos. Colocavam mais tábuas por cima e faziam um quartel. Vários quartéis, amarrados entre si, formavam uma balsa. Eram amarrados com cipó-pau, que descascavam, sapecavam no fogo e depois torciam. Ixi, quantas cargas de cipó carreguei para fora do mato! Um grupo de meninotes colhiam-nos para os balseiros. Às vezes, nós mesmos íamos procurá-los. Em tempos de apuro, pagávamos por dúzia aos rapazes que o colhiam. Só mais tarde usamos arame. Assim mesmo, preferimos os cipós, que eram mais baratos. Para um molho de madeira, precisava, em média, 33 cipós. Os carreteiros levavam as tábuas e descarregavam no barranco da estrada, onde eram amontoados. Havia depósitos enormes. Uma carroça de 7 mulas levava de 4 a 5 dúzias de tábuas. Uma de 9 mulas levava entre 8 a 9 dúzias. Para distinguir as tábuas de um e outro patrão, marcavam uma a uma com as letras iniciais do dono. Por exemplo, RC significava Reinaldo Querubim. Era muito perigoso descer aqueles morros com carroça. Mãe do céu, se era! Às vezes as mulas disparavam, então era o fim do mundo. Uma vez Altamiro Comacchio estava descendo em dia de chuva. As rodas traseiras estavam brecadas com uma vara. Assim mesmo, no molhado, começaram a resvalar. Prensaram as mulas contra o barranco, cravou o timão numa pedra e amontoou tudo. 3 mulas se machucaram, mas uma deslocou o osso da perna traseira perto da garupa. Isso não tem cura. Altamiro teve que matá-la com uma facada. No estaleiro, havia turmas que gradeavam tábuas, faziam pilhas grandes. No tempo propício, armavam as balsas, construía-se um canal de tábuas que ia das pilhas até o estaleiro. Perto do rio, o canal fazia uma curva. Nós largávamos a tábua que ia descendo pelo canal em alta velocidade, mas ao chegar na curva ela perdia força. Alcançava o estaleiro, amortecida. Ali, 2 homens a carregavam até o lugar onde outros 2 balseiros a colocavam empilhadas no molho. Esses canais tinham de 15 a 20 metros de comprimento por 60 centímetros de largura. Eram sustentados por colunas. Certo dia, chegaram 2 pescadores, o Aristide Cúculi e o Armindo Trócolo, 2 brincalhões. Disse Aristides: Vamos descer pelo canal? Vamos pegar este, que ninguém está usando. Vamos, disse Aristides. Pegaram um punhado de capoeiras cada um e colocaram dentro do canal. Depois sentaram em cima. Na mão levavam a vara de pescar e estavam de tamancos. Aqueles canais eram lisos e resvalavam como sabão. Nossa, mãe! Começaram a embalar e correr. Largaram as varas e as capoeiras começaram a ficar para trás. Resvalavam só com a calça, que logo rasgou e começou a raspar o traseiro e esquentar e arrancar o couro. Gritavam: acuda! Mas era tarde. Minha mãe! O rio estava alto. Caíram na água. Chegou a sair uma fumacinha quando encostaram o traseiro no rio. Nossa, mãe! Não sabiam nadar. Se não fôssemos socorrê-los, iam se afogar. E eu ajudei também a salvá-los. Ao serem retirados da água, olhamos atrás. Tinha um rasgo na calça e apareciam as nádegas arranhadas e sangrando. Não podiam andar. Levamos para suas casas, deitados em cima de palha de milho, dentro da carroça. Fizeram 2 grandes feridas cada um. Ficaram um tempo de cama, dormindo de barriga para baixo. Outra vez, armávamos um molho. Estava quase pronto.
Trabalhava conosco o filho do Molinella, rapaz de 17 anos, não muito certo das ideias. Ao carregar uma tábua, tropeçou no cipó que segurava a carga e caiu no rio. Não sabia nadar e afogou-se. Foi encontrado 3 dias depois, 6 quilômetros abaixo, enroscado em raízes de um açoite a cavalo. Bem, este é outro assunto. Enfim, a tábua chegava mansinha no estaleiro. Bastava largá-lo no lugar. Depois colocavam uma camada de tirantes em pé, por cima deles. Às vezes colocavam tábuas todas e sempre em pé, porque se durante o trajeto, nas cachoeiras, elas afundassem, a água escorria imediatamente para as tábuas subirem logo. Se fossem deitadas, demorariam muito para subir à tona, o que seria perigoso. Para fazer um quartel, precisavam 18 dúzias de tábuas da espessura de 4 centímetros ou 35 dúzias da espessura de 3 centímetros ou 70 dúzias com a espessura de 2 centímetros. Um quartel de tirantes de 8 por 16 centímetros era composto por 21 dúzias. Um quartel de guias de 3 por 16 centímetros era formado por 36 dúzias. Um quartel de caibros de 8 por 8 centímetros era formado por 72 dúzias. A madeira normalmente tinha 5,5 metros de comprimento, mas podia ter 4 metros e 40 centímetros, 3 metros e 30 centímetros e, às vezes, 6 metros e 70 centímetros de comprimento. Por cima dos quartéis, colocavam uma sobrecarga de 3 dúzias de madeira mais curta, quase sempre de 1 metro de altura, e que ficava acima do nível da água. Cada quartel constituía-se de lotes de madeira do mesmo tamanho para facilitar a contagem na chegada a Porto Alegre. 3 dúzias de tábuas compunham um molho. 7 molhos formavam um quartel que, após serem lançados no estaleiro para o rio, faziam a sobrecarga. Vários quartéis formavam uma balsa. Para manobrar, deixavam 2 caibros nas 4 pontas da balsa. As pontas dos caibros ficavam 30 centímetros para fora, na distância de um palmo um do outro. Furavam-nos com verruma grossa e colocavam um arame. Aí dentro encaixavam um caibro, cuja parte de cima era afinado com o facão para as bordas não machucarem as mãos, e no fundo pregavam um pedaço de tábua de meio metro de comprimento que servia de remo ou leme, conforme as circunstâncias. Outro caibro no centro, também furado, era atado com arame ou cipó, prendendo um quartel ao outro. Quando a balsa estava pronta, nós aguardávamos a chuva. O rio não podia ser muito alto, nem muito baixo. No outro lado do rio havia uma pedra redonda que mais tarde chamaram de Cabeça da Meneghete, porque ele era um grande comprador de madeira e era ele que efetuava os pagamentos. Quando o rio cobria aquela pedra, podíamos partir que a viagem era garantida. Do Passo até Alcântara, íamos com 3 até 6 quartéis, e de Alcântara até a Ursa, emendávamos quartéis até a média de 9. De lá em diante, emendávamos 18 ou mais. Uma balsa média carregava 250 dúzias de tábuas. Havia algumas que chegavam a 700 e a 1.000 dúzias. Em cima de um quartel central da balsa, construímos o rancho e a cozinha, por ser o lugar mais estável e seguro. Pegávamos guias, pregávamos em forma de A. Depois pregávamos tábuas de baixo para cima. Ficava um coberto. Lá embaixo, nós guardávamos a panela de fazer polenta, a frigideira, farinha de milho para fazer a polenta, sal, banha, salame, feijão, arroz, carne, encharque, queijo e galinhas vivas. Mais grimpas, lenha, colchão, capa, casaco e uma mala de pano. Na ponta do coberto ficava um pedaço de ripa, onde pendurávamos a panela de fazer polenta. Embaixo, construíamos um quadrado de tábuas e enchíamos de terra. Era a nossa lareira. Se chovesse, a gente empurrava a lareira para baixo do coberto. Ao chegarmos em Porto Alegre, vendíamos as galinhas, queijo e salame que sobrávamos. Às vezes também faltava e passávamos fome. A demora dependia do tempo e do vento.
E tomar? Perguntou Ângelo. A água do rio. Não levavam vinho? Perguntou Mene. Vinho não. Ah, 1 litro de cachaça não podia faltar. Por colchão, alguns levavam um punhado de pasto ou de palha de milho. Nós levávamos uma espécie de saco grande e enchíamos de palhas. Depois costurávamos à mão. Dormíamos debaixo do coberto. Se a balsa estivesse parada, dormíamos todos ao mesmo tempo. Se a balsa estivesse navegando, mormente quando o rio estava muito alto, uns ficavam acordados conduzindo a balsa, enquanto outros dormiam. Depois se revezavam. Ao chegarmos a Porto Alegre, jogávamos fora as palhas. Traziam os panos e a panela de volta? Or, como a mim, evidentemente. Trazíamos de volta a panela de ferro-gusa de fazer polenta, as bolsas, o arame, a espia de aço e um pouco de comida sobrada, tudo nas costas dentro da mala de pano. Levávamos essa espécie de colchão porque se numa cachoeira ou num temporal entrasse água e molhasse a palha, ficávamos sem onde dormir. Pendurando as bolsas no teto da casinha, ficavam preservadas. Outras vezes enchíamos 3 ou 4 sacos de palha. Encostávamos um no outro e dormíamos em cima. A balsa era conduzida por 6 ou 7 balseiros, dependendo das condições, e um mais ou menos. Antigamente, a palha ia solta, mas não dava. Além de correr o risco de molhar, o vento espalhava e levava embora. No fim, ficava-se sem. Em cada balsa havia um caique. Era uma segurança. Se arrebentasse a carga, tínhamos como nos salvar, mesmo porque muita gente que trabalhava com balsa não sabia nadar. Ao chegarmos a Porto Alegre, vendíamos por uma bagatela. Pelo caminho, nós tínhamos as paradas previstas. Ali a gente ia na bodega, comprava cachaça, ovos, fósforos e outras coisas necessárias. Até Alcântara iam 4 de cada lado da balsa. Chegando lá, de 3 balsas, faziam 2, ou de 2 faziam uma, emendando os quartéis. Daí, 2 ou 3 homens voltavam a pé e demoravam em média 3 horas, mas sem parar, e tudo mora acima. Mãe do céu! Era um trilho à beira do rio cheio de pedras, raízes e espinhos. Certa vez, voltei sozinho. Pensava chegar em casa antes da noite. E começou a chover a toda a fúria. O rio começou a aumentar. Era tão escuro que não enxergava nada, mas nada mesmo. Tive que parar e dormir debaixo de uma árvore torta. Nossa, mãe, quanto frio! E que fome! No dia seguinte cheguei em casa, molhado, sujo, cansado. Minha mãe pegou água morna e sal, fez uma salmoura e esfregava minhas pernas, que estavam geladas e doíam. Mas essa era uma viagenzinha de nada. No início, as primeiras que fiz, parei no hotel de Tony de Conto, em Porto Alegre. De lá vim a pé, carregando os bagulhos numa mala nas costas. Demorei 9 dias. São 160 quilômetros, hein? Descendo pelo rio, dava mais de 200. Mais tarde, vim de Porto Alegre a Montenegro com barco a vapor. Depois segui a pé. Naquela vez choveu, era molhado, ruim de andar, tive que parar pelo caminho. Se vínhamos a pé, precisávamos parar para descansar e demorávamos mais. Na segunda viagem, demorei 4 dias. E na terceira, demorei 3 dias para voltar. Se não acontecesse nenhum contratempo, nós vínhamos normalmente em 3 dias. Isto porque pegávamos alguma carona com carroceiros. Saía bem cedo de Porto Alegre, inicialmente de barco até Montenegro, mais tarde de trem. De lá ia dormir a primeira noite na casa de Pasto do Sopa, que ficava a alguns quilômetros antes de chegar a Santa Teresa, perto do Rio das Antas, em Isabela. Era um dia e meio de caminhada. Dependendo das condições, conseguíamos alcançar o armazém e casa de pasta do Casarim, que ficava um pouco mais adiante de Santa Teresa. Parávamos no Sopa ou Casarim, conforme nos era mais cômodo. De lá, subíamos e descíamos uma alta montanha e alcançávamos Alcântara, de onde seguimos direto para casa. Demorávamos um dia, mas apurado, sem perder tempo. Se eu fizesse as refeições nas pousadas, eles me cobravam. Então eu comia pão, salame e queijo que levava na mala e dormia no pasto.
Daí não gastava nada. Mais tarde, eu levava comigo alguns tostões e procurava encontrar alguma carona com carreteiros topeiros. Alguns cobravam, outros me levavam de graça. Dependendo da sorte, andavam mais ou andavam menos a pé. Quando surgisse uma oportunidade, eu subia de lancha ou barco pelo Rio Jacuí, Taquari, e entrava no Rio das Antas. Então facilitava a viagem. Mas não era fácil encontrar essas coincidências. Mais tarde veio o trem até Carlos Barbosa e depois até Isabela. Ah, então sim, era uma beleza. Enrolava a espia de aço bem enroladinha dentro de uma caixa de madeira e depois mandava de trem até o Hotel Dorabiskini, que era um grande hotel. De lá até Lajadinho íamos a pé. Demorávamos 3 horas. Até Alcântara faziam-se balsas menores e precisava-se de mais gente, porque o rio era cheio de cachoeiras e remansos perigosos. De Alcântara para baixo, o rio era maior, mais profundo e havia menos empecilhos. De Alcântara para baixo, o rio era maior, mais profundo e havia menos empecilhos. E quando chovia no inverno? Perguntou-me. Quando chovia e estivéssemos conduzindo a balsa em lugares de cachoeiras, chuva ou não, devíamos ficar firmes nos lemes. Numa das viagens, estávamos na Cachoeira da Ursa. Começou a chover. Colocamos capas e capotes. A chuva foi tanta que nos molhamos como se estivéssemos debaixo d'água, e as roupas nos estorvavam os movimentos. Então colocamos as capas em cima do coberto, tiramos a camisa, as calças e ficamos só de cuecas. Chuva ou frio, o que vinha, vinha, meu caro. Mãe do céu, não se podia largar os lemes. Certa vez partimos da Alcântara no dia de Nossa Senhora da Saúde, em Faria Lemos. Estouravam morteiros porque era dia de festa. Caiu uma chuva que Deus mandava. Logo abaixo havia uma cachoeirinha. Eu não conseguia ver o leito do rio, na frente tal era a neblina. Meu pai, que estava atrás, teve que atravessar a balsa e pôr-se no meu lugar. Ele era o prático. Eu fui atrás. A balsa deslizava em alta velocidade e eu não conseguia dominá-la. Dessa vez também tiramos as capas e íamos só de cuecas. E se caísse na água com a capa? Adeus, Mariana. Era a morte certa. Todas as fotos que você viu nesse vídeo se encontram no livro Retratos da Colônia. Ali as fotos têm todas as informações e o depoimento completo do Sr. Hilário Marinho. Temos o livro Polenta e Liberdade, que conta a história de como os italianos viviam lá na Itália, como foi a viagem pelo oceano em navio da vela e como foram seus anos iniciais aqui no meio da mata, no Rio Grande do Sul. E o livro Detesto a Revolução conta a história de um jovem que nasceu no meio da mata, não tinha instrução nenhuma, só falava italiano, e ele foi recrutado para lutar na Revolução Federalista. É um romance assim muito bom, apimentado, cheio de emoções, que vale a pena ler. Esta trilogia lhe dará uma noção completa de como foi a imigração italiana no Rio Grande do Sul. Você pode encontrar informações aqui debaixo, nos cards. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Muita gente gostaria de assistir esses vídeos, mas não sabem que existem. Então compartilhe com eles. E sábado próximo, às 20 horas, nos encontraremos novamente